Gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o amado irmão Jedson do Nascimento. E eu quero discutir com os amados irmãos de uma forma construtiva sobre o texto de Deuteronômio 34, versículo 6. Vemos que o livro de Deuteronômio, ele é a repetição da lei no original e faz parte do último livro dos 5 que classifica como o Pentateuco, que nós já conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia. Não foi escrito em ordem cronológica, porém nós legalizamos. A Igreja de Cristo, ela entende que foi Moisés que escreveu os 5 livros. Desta feita, queremos falar um pouco sobre a questão da morte e do sepultamento do profeta Moisés, o legislador de Israel. No capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 6, a Bíblia vai dizer que ou seja, que Deus, ele sepultou Moisés em Bet-peor. Só que em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 3, veja o que está escrito. Vou ler aqui na Thompson, li na palavra-chave e agora eu vou usar, a Thompson, famosa Thompson. Está escrito: então lhe apareceram Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Mas bom, primeiro ponto a observar é o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está escrito: portanto está ordenado o homem morrer somente uma vez, depois disso segue-se o juízo. Mas o que realmente aconteceu com Moisés? Porque, segundo Deuteronômio 34, 6, o próprio Senhor sepultou o corpo de Moisés. Mas se você for analisar o texto posterior, a Bíblia diz que até hoje ninguém sabe aonde Deus sepultou o corpo de Moisés. Judas, o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, diz que Satanás contendia com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Mas o que realmente aconteceu com Moisés? Mateus capítulo 17 diz que Moisés aparece lá no monte para consolar o Cristo, o Filho de Deus. Mas espera aí, se após a morte segue-se o juízo, por que Moisés? E se nós, como cristãos, como a Igreja de Cristo, nós repreendemos a reencarnação, a doutrina diabólica de Chico Xavier e Allan Kardec, o Espiritismo, a invocação dos mortos, a aparição de mortos aqui na vida real, na vida dos seres humanos? Por que Moisés apareceu para Jesus no Getsemane? É para pensar, é para ler a Bíblia, é para meditar, é para orar a Deus, que Deus nos dê uma interpretação. E eu fui buscar essa interpretação, ouvindo pregadores, lendo livros e artigos, lendo Bíblias de estudos. E eu vim descobrir que no texto de Deuteronômio capítulo 34, quando Moisés usa a expressão sepultou, ali no original hebraico, é um derivado. Existe um derivado dentro daquele adjetivo que diz que Deus escondeu o corpo de Moisés. Aonde é que estava Elias? A Bíblia diz que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Elias estava no céu, desceu do céu para vir consolar o Filho de Deus. Aonde é que estava Moisés? Dá-se a entender por uma linha de pensamento teológica que Moisés foi escondido no céu, porque até hoje o diabo procura em Bet-peor, naquele território, o corpo de Moisés. Ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés.
dá-se a entender, e é fácil de acreditar, que Moisés foi escondido no céu. É onde Deus quer nos esconder. Gênesis capítulo 6 diz a Bíblia que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem na terra, porque o projeto divino é ter o homem no céu, em santa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então não adianta mais o inimigo procurar o corpo de Moisés. Não adianta mais a arqueologia mundial querer encontrar os ossos mortais de Moisés, porque não vai encontrar. Porque existia uma promessa. Se existia um homem digno de entrar naquela terra, era Moisés. Todas as afrontas, injustiças, abandonou o Egito, a glória do Egito, o palácio de Faraó, para ir para Midian, virou pastor de ovelhas, e Deus ele tinha uma chamada profunda na vida de Moisés. Moisés virou o legislador. Não é da mesma forma com você. Deus pode tirar você de por trás das ovelhas malhadas, assim como foi como o rei Davi, e transformar você em um legislador, em um rei, em um monarca, exaltar você. Foi com Moisés, foi com Davi, foi com Elias, o profeta, o maior representante da ordem dos profetas de todos os tempos, exceto Cristo. Então Moisés ele foi escondido no céu. É o que eu creio. É o que eu acredito. Que você também possa acreditar que o céu existe. Tem milhares e milhares de pessoas no céu esperando a igreja chegar lá para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor de eternidade em eternidade, adorando aquele que é santo, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz que existe uma multidão diante do trono e diante do Cordeiro, com palmas nas mãos. Estão exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus, esperando Cristo, na verdade, remir a humanidade. Eles fizeram uma pergunta dizendo: até quando o Senhor não vai vingar a morte dos nossos conservos? E o representante falou naquele momento: deixa como está, até que se complete o número das almas que serão salvas. Deus está esperando por você. O ato de graça e misericórdia, Ele está esperando por você. A arca está aberta, as portas estão abertas, esperando por você. Unicamente por você, porque Deus sonha com você todos os dias. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. E Deus quer entrar com você naquele céu de glória. Eu quero entrar com você naquele céu de glória. Que Deus te abençoe. Moisés está no céu. Está na nova Canaã, na nova Jerusalém. Deus prometeu que Moisés iria entrar na terra prometida. Deus cumpriu depois de quase 2 a 3 mil anos depois. Moisés aparece no Getsemane, visita Israel, pisa no monte, com certeza ele pisou. Deus prometeu, entrou na terra celeste e na terrena. Jerusalém celeste e terrena. Somos peregrinos aqui nessa terra. Deus espera por você. A graça não foi em vão, o sangue derramado não foi em vão. Que Deus te abençoe, te guarde e te guie. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreve no canal, dá um joinha, comenta, compartilha. E que Deus te abençoe.